Olá, pessoal! Vamos continuar o nosso sistema reprodutor feminino. Vou dar uma relembrada aqui para vocês, né? O que o sistema genital feminino possibilita? Fecundação e desenvolvimento do feto desde a fertilização, né? Que é a fecundação, até o nascimento, tá? Palavrinhas que vocês precisam guardar. A gente deixou de chamar óvulo para chamar de ovócito ou de oócito. Óvulo a gente vai chamar quando ele já está fecundado, tá? Então a gente pode chamar de óvulo, ovo ou zigoto o ovócito que já foi fecundado pelo espermatozoide, tá bom? Anotem no caderno. Eu não coloquei no slide propositalmente. Continuando. Principais funções do sistema reprodutor feminino são 3. Produção dos gametas, né? Que no caso das meninas, eu já falei na aula passada, desde a barriga da mãe, a bebezinha mulher já tem os ovócitos primários ali, né, que é antes deles se amadurecerem para poder sair durante o ciclo menstrual. Tenho a produção dos hormônios estrógeno e progesterona, que ocorre nos ovários, e eu tenho a nutrição e acomodação do feto desde a fecundação até o nascimento. Hoje, pessoal, nós vamos iniciar o ciclo menstrual. Uma parte dessa aula eu vou dar aqui pelos slides e a próxima parte da aula eu vou utilizar a lousa, tá? Então, vamos lá. Primeira metade do ciclo. O que é ciclo menstrual? 0 a todo. Ciclo menstrual, gente, é todo o período que a mulher tem mensalmente, tá? Na verdade, a média é de 28 dias. O que eu considero como o primeiro dia do ciclo menstrual? É o dia que começou a menstruação da mulher. Ela começou a menstruar hoje, esse é o primeiro dia do ciclo menstrual. Aí, pessoal, geralmente a mulher menstrua aí uns 3, 4, 5 dias. Então, quinto dia de menstruação, quinto dia do ciclo. Parou de menstruar no 6º dia? 6º dia do ciclo. 7º dia depois? 7º dia do ciclo. É isso que vocês têm que pensar. Primeiro dia que ocorreu a menstruação, esse é o primeiro dia do ciclo. O que vai acontecer nessa primeira metade do ciclo? Se o ciclo tem aproximadamente 28 dias, então os 14 primeiros dias vai acontecer o quê? O ovócito de um dos ovários inicia a sua maturação. Ele deixa de ser ovócito primário para se tornar ovócito secundário, tá? Isso até que vocês não precisam guardar tanto. O que vocês precisam saber? Um ovócito vai começar a amadurecer para ele poder ser liberado ali nas tubas uterinas. Outra coisa que vai acontecer na primeira metade do ciclo vai acontecer no comecinho do ciclo vai acontecer a menstruação, que nada mais é que a descamação da parede do útero, que é o endométrio. Esse endométrio todo, se não ocorreu fecundação, ele vai descamar e vai ser liberado pela vagina na forma de menstruação, tá? Por quê? Porque o endométrio ele tem que estar espesso, engrossadinho, pronto para receber um óvulo, que é o ovócito fecundado. Se estiver fecundado, não vai descamar a parede do útero. Fecundou, não descama. Não fecundou, a mulher não teve relação sexual ou o espermatozoide não chegou a tempo ali de se encontrar com o ovócito na tuba uterina, vai ocorrer a descamação do endométrio e a liberação dele através da menstruação. Como tem muitos vasos sanguíneos ali, por isso que sangra tanto, tá? Beleza, no 4º dia, 5º dia acabou minha menstruação e aí essa parede do endométrio vai começar a ficar espessa novamente, vai se engrossando para poder receber no próximo ciclo um zigoto, né? Um ovócito fecundado. Ok. Por volta da segunda metade do ciclo, gente, começando ali no 14º dia, ocorre o quê? A ovulação. O que é a ovulação? É a saída do óvulo ou do ovócito, né? Que a gente vai começar a chamar de ovócito, para a tuba uterina. Essa saída do ovócito do ovário para a tuba uterina, ela é muito importante, porque é ali que vai poder acontecer a fertilização, a fecundação pelo espermatozoide. Ele precisa estar ali ainda na tuba uterina para ocorrer a fecundação, tá? Então, esse processo de saída do óvulo, do útero para a tuba uterina é chamada de ovulação.
Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Tirei do livro de vocês isso mesmo, tá, gente? Então, olha só, tem o meu ovário, acompanhem aí na imagem. E o ovócito saindo ali do meu ovário, indo em direção à tuba uterina, que é esse caninho aqui, tá? Ali, se encontrar com o espermatozoide, vai fecundar. E esse óvulo, que daí já está fecundado, vai em direção ao útero, para poder se fixar ali naquela parede do útero que está se engrossando. Lembra que eu falei que na primeira metade do ciclo ela vai se engrossando para receber o feto? Outra coisa que vocês precisam saber, o que é o período fértil? O período fértil é o período em que, se a mulher tiver relação sexual, ela tem grandes chances de engravidar. Por quê? Porque ela está ovulando. É o período em que está saindo o ovócito ali do ovário e está percorrendo as trompas. Lembra que as trompas têm os cílios que vai empurrando esse ovócito em direção ao útero? Então, é esse período. É o período em que está o ovócito ali a caminho do útero, ainda nas trompas de Falópio ou nas tubas uterinas, e que, se ocorrer o encontro com o espermatozoide, provavelmente, gente, vai fecundar, tá? Quando que ocorre isso? Já vou falar. Antes disso, eu preciso que vocês saibam de uma coisa. O espermatozoide, ele pode sobreviver dentro do corpo da mulher por cerca de 3 a 4 dias, tá? Então, se eu tive relação sexual hoje, mas eu ainda não tô no meu 14º dia do ciclo, que é o dia que eu estou ovulando. Não, mas eu tô ali no meu 12º dia, daqui a 2 dias eu vou ovular. Só que se eu tiver relação sexual hoje, lembra que o espermatozoide sobrevive de 3 a 4 dias dentro do corpo da mulher? Então, o espermatozoide tem de 3 a 4 dias para encontrar com o meu ovócito. Então, se eu tiver relação sexual hoje, no meu 12º dia do ciclo, sabendo que no 14º dia do ciclo eu estarei ovulando, provavelmente vai ocorrer a fecundação, vai ocorrer o encontro do óvulo e do espermatozoide, tá? Ok. O ovócito vai seguir em direção ao útero na segunda metade do ciclo e, caso ele não tiver sido fecundado, ocorre a descamação da parede do útero ali, que a gente vai chamar de endométrio, que nada mais é do que a menstruação, tá? Menstruei, gente, é porque não houve o encontro do espermatozoide com o óvulo. Ai, professora, mas a minha mãe, a minha tia, sei lá quem, minha vizinha, ela menstruou grávida. Gente, não é menstruação, tá? Ela teve um pequeno sangramento ou um sangramento durante a gestação, que não significa que seja menstruação, tá? Vou dar um zoom aqui nessa imagem de novo, gente. Olha só. Encontro do espermatozoide com o ovócito, ele pode acontecer, ó, por 3 ou 4 dias depois da relação sexual, porque é o período que o espermatozoide fica vivo. Então, período fértil é todo esse período aí de 4 a 5 dias que, se a mulher tiver relação sexual, mesmo que ela não esteja exatamente no dia que ela está ovulando, o espermatozoide vai ficar vivo dentro do corpo dela, ela pode ocorrer a fecundação do ovócito. Coloquei aqui, gente, uma tabelinha de tudo isso que eu expliquei para ficar mais visível, ficar melhor visualmente para vocês. Então, vamos lá. Aqui, gente. Primeiro dia, início da descamação da parede do útero. Como é que é o nome da parede do útero mesmo? Endométrio. Então, aqui, ó, primeiro dia da menstruação até o 5º dia é mais ou menos onde ocorre a menstruação. Primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Ok. Aqui, gente, vai começar a ocorrer a renovação da parede do endométrio. O endométrio vai começar a ficar mais espesso, já se preparando de novo para poder receber aí um óvulo fecundado, um ovo ou um zigoto, tá? Aqui, gente, vai ocorrer o espessamento mesmo dessa parede. E quando que vai ser o período fértil, gente? O período fértil vai ser próximo ali à minha ovulação. Quando que ocorre a ovulação? No 14º dia. Se eu tiver relação ali no 10º dia e o espermatozoide ficar vivo 4 dias dentro do meu corpo, eu posso, mesmo no 10º dia do meu ciclo, ficar grávida. Por quê? Porque ele tem mais 4 dias para sobreviver dentro do meu corpo e, se eu ovular realmente no meu 14º dia, ele vai encontrar o ovócito e vai fertilizar, vai fecundar. Ok, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Continua aí o meu ciclo, certo? Cada vez que vai passando o meu ciclo, vai espessando mais a parede do útero, que é o endométrio. E, se não houve fecundação, lá no 28º dia, primeiro dia, ocorre a menstruação.
Se houve fecundação, não vai ter mais menstruação, tá? Ai, professora, mas eu tive sangramento. Não, vocês são muito novos ainda, hein, gente, pelo amor de Deus. Minha mãe teve sangramento e ela estava grávida. Ela estava menstruada. Não, ela não estava menstruada, ela teve um sangramento, tá? Como é que a mulher vai diferenciar isso? Não tem como diferenciar, a gente não vai saber, tá? O médico ele pode olhar ali o sangramento e perceber que é diferente de descamação do endométrio com uma pequena hemorragia, tá? Pessoal, o que é importante falar para vocês? Toda mulher tem ciclo de 28 dias? Não. Eu, por exemplo, meu ciclo tem em torno de 33, 34 dias. Cada mulher é diferente uma da outra. 28 dias é a maioria das mulheres. Então, você pode confiar que, eu vou fazer o método da tabelinha, então a partir vou até dar uma margem de segurança. 9º dia do ciclo, até o 20º dia do ciclo, eu não vou ter relação sexual, porque eu posso estar no meu período fértil, então eu posso engravidar. Então, mas tem mulheres que ovulam antes do 14º dia ou antes do meio do ciclo. Tem mulheres que ovulam depois do meio do ciclo. Cada corpo é um corpo, gente. Então, o método da tabelinha, ele não é um método 100% seguro, tá? Além do mais, o método da tabelinha, para as mulheres que querem fazer o método da tabelinha, que é o quê? Não ter relação sexual no período fértil, elas têm que aliar outras coisas, né? Outros tipos de métodos contraceptivos que eu vou falar numa próxima aula, tá? O método da tabelinha, sozinho, gente, não vai garantir segurança, tá? Nenhum método é 100%, nem a camisinha. Então, qual método que é 100% de certeza de não engravidar? Não ter relação sexual. Uma coisa que parece que eu tô sendo muito tradicionalista, falando, professora, mas hoje em dia todo mundo tem relação sexual antes da maioridade, antes dos 18 anos, 13, 14 anos, um monte de menina já teve, um monte de amiga minha já teve. Tá bom, gente, só que é o seguinte, o seu corpo ele ainda está em desenvolvimento, ainda está em amadurecimento, não é a idade para ter relação sexual. O corpo da mulher, gente, ele só está preparado de fato para ter um bebê depois dos 18, 19 anos. Tem mulheres que com 20 anos ainda estão terminando o desenvolvimento. Uma gravidez na adolescência, gente, é uma gestação de risco, tá? Professora, mas meu sonho é ser mãe, não sei o quê. Gente, espera, deixa mais lá pra frente, né? Vocês já estarem com a vida de vocês já engatilhada, já tá terminando os estudos. Porque, gente, um filho muda a nossa vida, né? Um filho vai precisar de você 24 horas, filho fica doente, filho dá gasto, ele precisa de fralda, ele precisa de leite, ele precisa de um monte de coisas que um adolescente sozinho, gente, dificilmente vai conseguir prover isso, tá? Então, eu sou chata nessas coisas, eu falo mesmo na cabeça de vocês, porque além do fator social, disso dificultar a vida dessa menina depois, né, dela conseguir entrar numa carreira profissional que ela queira realmente, que seja o sonho dela. Não tô falando, teve filho, acabou a vida. Conheço várias pessoas que tiveram filhos na adolescência e hoje estão aí com uma carreira ótima, ganhando super bem. Porém, gente, dificulta muito, muito mesmo. Além disso, tem o fator médico da coisa, o fator biológico. O corpo de uma adolescente não está preparado para isso. Certo, pessoal? Então, falei bastante disso. Não tá na hora ainda, gente. Deixa para ter relação sexual mais para frente. Você corre menos risco de contrair as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje mudou o nome para infecções sexualmente transmissíveis. Mas aumenta a chance? Sim, quanto mais nova você começa a sua vida sexual, mais parceiros você vai ter. Então, você fica mais exposto a ter contato com as DSTs ou com as ISTs, tá? Que são essas doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Pessoal, vou dar uma pausa, vou fazer a segunda parte da aula, que é a parte na lousa, que eu vou explicar certinho o método da tabelinha, tá? Bom, pessoal, então como eu falei, nós vamos iniciar aqui a segunda parte da nossa aula, na lousa, em que eu vou explicar o método contraceptivo ou anticoncepcional da tabelinha, tá? Lembrando, gente, nenhum método é 100% seguro, pelo contrário, a eficácia do método da tabelinha é bem baixo, é cerca aí de 76% no máximo. Se for muito bem feito, a eficácia dele é de cerca de 76%, tá?
Outra coisa, para a mulher fazer a tabelinha, ela tem que ter uma consciência do seu ciclo muito boa. Ela tem que perceber pelo muco vaginal se ela está ovulando ou não. Por quê? Porque o muco da fase de ovulação, ele é um muco mais grudentinho um pouco, ele parece, sabe quando a gente está gripado, tá com muita secreção, aquela secreção mais grudentinha? Ele parece aquilo lá, né? Parece um slime, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Ele é um muco mais transparente, tá? A mulher tem que perceber essa mudança de muco ao longo do mês do seu ciclo menstrual. Enfim, a mulher tem que ter uma consciência corporal muito grande. O corpo lhe dá alguns sintomas, a gente sente lá uma dorzinha no ovário, né? Enfim, vocês têm que guardar que o método da tabelinha não é o mais indicado, tá? Então vamos lá, gente. Como que funciona o método da tabelinha? É a seguinte, vocês, para entenderem o método da tabelinha, vocês têm que ter um calendário em mãos aí, vocês precisam saber antes de entender. O que vocês precisam saber antes de aprender o método da tabelinha? Primeiro dia do ciclo. Primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação, certo, pessoal? É o primeiro dia da menstruação. Então vamos dizer que a menina ou a mulher menstruou no dia 10. Então esse dia 10 é o primeiro dia do ciclo dela. O ciclo menstrual dela, que é de aproximadamente 28 dias, deve ser contado ali a partir do dia 10. Quando que ocorre a ovulação, gente? Aproximadamente no 14º dia. Então você tem que contar 14 dias a partir do dia 1º do mês? Não, do dia 10. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, gente, é o dia que ela vai estar ovulando provavelmente. Coloquei um O ali de ovulação. Lembrando, o espermatozoide pode ficar de 3 a 4 dias vivo dentro do corpo da mulher. Então, gente, 3 a 4 dias antes e 3 a 4 dias depois da ovulação são dias que eu tenho risco maior de engravidar, né? Então, contei 1, 2, 3, 4, aqui o 5º dia que seria a ovulação, 1, 2, 3, 4. Então, gente, todo esse período aqui, ó, do dia 19 até o dia 27, todo esse período aqui eu vou chamar de período fértil. Até fazer aqui o risquinho para vocês entenderem. Onde tem as bolinhas é o que eu chamo de período fértil. Período fértil vai ser sempre assim em todas as mulheres? Não, pessoal. Lembra que eu falei que de corpo para corpo, de mulher para mulher, pode ter ovulação tardia, pode ter ovulação antes do 14º dia, pode ser um ciclo que em vez de ser de 28 dias, ele seja de 30 dias, 32, 33 dias, que é o meu caso, né? Então, tô falando aí, é uma menina que tem ciclo certinho, que não muda nunca, de 28 dias sempre. Aí, ok, o dia que ela vai ovular, dia 23, período fértil do dia 19 ao dia 27 aproximadamente. Gente, isso varia de livro para livro, de médico para médico, mas é o período aí de maior risco, tá? Que é o que eu chamo, esse período de maior risco de ocorrer a fecundação, é o chamado período fértil, tá? Esse, gente, é o método da tabelinha. Então, no período fértil, se a mulher quer engravidar, ela tem que ter relação sexual ali, ó, do dia 19 ao dia 27 para ela conseguir engravidar. Se a mulher não quer engravidar, nesse período ela não deve ter relação sexual, ou se ela tiver relação sexual, ela tem que usar preservativo, camisinha, ou masculina ou feminina, tá? Ok, não engravidou, vai continuar o ciclo até outro mês, e aí vai ocorrer, depois de 14 dias lá do dia 23, vai ocorrer a menstruação, que é a descamação do endométrio, tá bom? É isso, pessoal. Vamos lá voltar
que eu vou fazer uma finalização com vocês. Então, gente, pesquisem o Google da semana, anotem no caderno, façam o Google Forms que a gente se encontra na próxima aula, tá bom?